Por isso, eu quero chamar aqui no nosso programa para a gente conversar agora sobre um assunto de extrema importância. Olha, toda semana a gente recebe praticamente um especialista da Clivale Mais para falar sobre uma pauta extremamente importante quando o assunto é a saúde, né? É a nossa saúde. E hoje, se você que tá aí conhece alguém que já viveu um glaucoma, já passou por essa situação, ou logicamente acabou descobrindo um diagnóstico, ou precisa prevenir, chegou o nosso momento que a gente vai conversar agora com o Dr. Ronald Sampaio, oftalmologista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Primeiro eu quero saber do senhor o seguinte: você tá me ouvindo bem? Tá tudo certo pra gente conversar e conseguir esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes aqui, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Júnior e ouvintes da Salvador FM. Estou te ouvindo perfeitamente. Yes, agora sim, doutor Ronald, seja mais que bem-vindo ao nosso programa. Olha, a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu coloquei aqui 3 exemplos para nossa audiência, logicamente, se conectar com o assunto, porque quando a gente fala do glaucoma, a gente pode, por exemplo, lembrar que existe um apelido, né, na verdade, para esse diagnóstico, que é o ladrão silencioso da visão. E por isso, eu quero começar fazendo essa pergunta: por que esse jargão, digamos assim, nessa nomenclatura, acaba sendo uma outra maneira da gente falar sobre essa doença? Esse nome se dá por conta da dificuldade dos sintomas? Explica um pouco pra gente por que ele também é conhecido como o ladrão silencioso da visão, por favor. Pois é, Júnior. Na verdade, o glaucoma é uma neuropatia óptica, ou seja, é uma doença que comete o nervo óptico. E é chamado popularmente desse nome porque, na maior parte dos casos, ele começa a cometer as pessoas de forma insidiosa. As pessoas não sentem nada, vão perdendo a visão periférica gradualmente. Então, algo que passa despercebido. E quando o paciente por si só descobre, já é muitas vezes tarde demais para o tratamento adequado. Olha, e o importante da gente falar sobre essa dificuldade de identificação é talvez esclarecer que o glaucoma, por mais que ele seja uma condição silenciosa de identificação, talvez a periodicidade certa de buscar, né, o médico, o especialista, evite qualquer tipo de problema quando a gente fala de uma visão saudável. Mas aí, doutor, eu queria que você me falasse o seguinte: existem públicos, faixas etárias específicas que precisam redobrar a atenção, ter um período diferente? E que período seria esse para manter uma constância do cuidado preventivo à saúde dos olhos? Hoje, Júnior, na minha concepção, eu acho que todas as pessoas devem procurar seu oftalmologista anualmente, independente de sintoma, de patologias prévias, exatamente para a gente poder descobrir qualquer tipo de doença previamente, certo? No caso do glaucoma, nós identificamos que a maior prevalência se dá a partir dos 40 anos de idade, em pessoas da raça negra, raça asiática e também em pessoas com histórico familiar. Então, assim, se você tem na família alguém com glaucoma, um pai, um tio, uma mãe, um irmão, procure seu médico com a maior brevidade possível, porque essa doença, como nós falamos anteriormente, de caráter muito obscuro, a pessoa não sente nada. Então você precisa procurar um especialista para ele poder investigar, e se descobrir de forma precoce, você terá uma vida completamente normal, sendo bem acompanhado pelo profissional. Muito bom, doutor. E aí, quando a gente fala sobre isso, existem tipos diferentes ou mais comuns de glaucoma, ou a gente fala de uma doença que se apresenta de uma única maneira com o paciente? Na verdade, Dinho, existem vários tipos de glaucoma. O mais prevalente é esse glaucoma de ângulo aberto, né, que dá principalmente após os 40 anos de idade. Mas existe glaucoma de ângulo fechado, né, que é um glaucoma que, na sua apresentação em geral, se dá de forma com dor intensa nos olhos, vermelhidão, lacrimejamento. Então, nesse caso aí, é uma urgência oftalmológica. Então, o paciente tem que procurar o especialista com a maior brevidade possível para não perder a vista de maneira tão rápida, tá? Existe também glaucoma congênito, né? Então, algumas crianças nascem com glaucoma. Por isso, a importância das crianças procurarem uma avaliação oftalmológica para poder identificar um possível glaucoma. E tem outros tipos, glaucoma neovascular, glaucoma relacionado ao uso de algumas medicações. Então, trauma ocular também pode gerar um glaucoma. Então, por isso eu sempre digo, procura um oftalmologista, certo? Um oftalmologista de preferência com experiência para poder fazer exames suficientes para poder descobrir, diagnosticar e tratar de maneira adequada.
Doutor, muito bom ouvir isso, principalmente quando a gente incentiva essa pessoa a entender a importância de estar sempre procurando um especialista que confia, sempre indo ao consultório, fazer os seus exames de maneira periódica, porque isso faz com que a gente consiga realmente evitar problemas mais graves. Mas aí eu preciso também trazer uma informação para quem nesse momento entendeu que pode ser um grupo de risco, pode estar de certa forma buscando evitar essa doença, mas, logicamente, para quem está vivendo ela, uma pergunta que eu vou te fazer agora pode realmente trazer um pouco mais de paz para essas pessoas. Existe cura para o glaucoma ou a gente está falando de uma doença que, infelizmente, coloca o paciente em uma situação de perda de visão que não dá para ser reparada depois que o problema é identificado? Dinho, é o seguinte, infelizmente o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Então, daí a nossa preocupação de diagnosticar precocemente. Porque, na verdade, o tratamento principal do glaucoma, principalmente o glaucoma de ângulo aberto, é baixarmos a pressão intraocular. Isso é conseguido, em geral, com instilação de colírios. Então, as medicações, em geral, conseguem controlar. Então, esses pacientes que fazem o uso regular da medicação, que é bem acompanhado, eles têm vida normal, né? Existem outros tratamentos também, né? Existe laser, existe cirurgia, mas nesses casos a gente deixa como escolha quando o paciente não responde de maneira adequada às medicações, que seria uma terapia não invasiva, entendeu? Olha, muito bom entender isso, doutor, porque quanto maior a possibilidade, melhor a gente entende que, independente da cura, é importante procurar o seu especialista de confiança e manter os seus cuidados em dia. Aliás, doutor, eu acho que o grupo jovem que tá aí ouvindo a gente precisa entender que ir ao oftalmologista regularmente não é uma coisa somente para identificar o glaucoma, não, né? É importante para poder evitar qualquer coisa que venha acabar colocando a sua saúde dos olhos em risco, principalmente numa geração que as telas, a exposição à tela é o novo normal pra gente, né? Isso muda um pouco a rotina também do paciente mais jovem, doutor? Na verdade é o seguinte, os pacientes em geral têm um hábito de procurar o seu oftalmologista somente pensando em trocar um óculos, né? Boa. E esquece que o mais importante é descobrir patologias, entendeu? Óculos é algo que a gente faz, que pode fazer ano sim, esse ano o grau não mudar, o paciente mantém os óculos, mas doença não, a gente precisa resolver. Inclusive, várias vezes pegamos pacientes que chegam no consultório para uma mera avaliação e descobrimos doenças como hipertensão, como diabetes, através do exame oftalmológico, e o paciente nem imaginava que tinha essa doença. Então, acho que é importantíssimo, né? Fico feliz e grato com a ajuda de você de divulgar esse tipo de coisa para os nossos ouvintes, já que muitas pessoas deixam para tarde demais procurar um oftalmologista. Muito bom, doutor. Acho que depois dessa dica eu posso te liberar. Você que tá aí, seu abestado, que tá aí e que não procura o seu oftalmologista do jeito e no tempo certo. Depois dessa eu tenho certeza que você vai marcar. E se for marcar, Dr. Ronald ou outros oftalmologistas estão disponíveis na Clivale Mais, que é a nossa dica. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas explicações. Que você continue a sua tarde de atendimento aí ou de descanso com muita energia positiva e, logicamente, agradeço o seu tempo mais as informações para que a gente possa conscientizar o nosso público, os nossos ouvintes, a cuidar dos olhos de maneira correta. Um grande abraço para você e para toda a turma da Clivale Mais. Muito obrigado, Dinho e ouvintes. Estou sempre à disposição de vocês. A gente tá junto, Dr. Ronald Sampaio, oftalmologista, representando a Clivale Mais, que é a nossa dica quando o assunto é a saúde. Pega a visão, hein? Clivale Mais, mais de 40 especialidades e mais de, muitas possibilidades também disponíveis, porque tem os exames que acontecem e que são feitos dentro da clínica. Então, a dica é exatamente essa, clivalemais.com.br. Ou, se você preferir, para quem tá no YouTube, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui do ladinho. Você já cai na página de marcação e agende aí a sua consulta com o especialista que você precisa. É o Pipoco no ar até às 6, não, até às 7, que agora é horário novo.